Durante décadas, existia um esquema muito simples: fazer faculdade, conseguir um bom emprego, comprar uma casa o mais cedo possível e esperar pela aposentadoria. Essa era a receita do sucesso e funcionou perfeitamente durante décadas. Mas hoje, quem tenta seguir exatamente esse modelo frequentemente sente algo estranho. Apesar de todos os esforços, as coisas não funcionam, os salários não aumentam, é quase impossível comprar um imóvel, diplomas desvalorizados, instabilidade no trabalho, enfim, alguma coisa não se encaixa mais. E não é sua culpa, é o mundo que mudou e as regras do jogo mudaram com ele. Neste vídeo vamos entender por que os antigos caminhos já não funcionam mais e principalmente quais são as novas estratégias práticas que você pode adotar para construir sua liberdade financeira em um mundo onde nada é garantido, mas tudo é possível. É preciso reconhecer, nossos pais cresceram em um Brasil muito mais promissor do que o atual. Entre os anos 60 e 90, apesar das crises econômicas, havia mais otimismo com o futuro. O mercado de trabalho era mais previsível, o ensino superior nas universidades públicas era valorizado e o acesso era mais simples para quem se esforçasse. Naquela época, comprar uma casa não exigia uma vida inteira de prestações. Segundo alguns dados, nos anos 80, o preço médio de um imóvel era equivalente a 5 ou 7 anos de salário de um casal de classe média. Hoje, esse número passa facilmente de 15 anos, especialmente em cidades grandes. Outro detalhe importante é que antigamente, uma família se sustentava com um único salário. Hoje, mesmo com dois adultos trabalhando, muita gente mal consegue pagar as contas. A renda média do trabalhador brasileiro está em torno de R$ 3.200, enquanto o custo de vida nas capitais passa de R$ 5.000 para uma família com filhos. A aposentadoria também está longe daquela segurança garantida. O INSS, que antes sustentava com folga os aposentados, hoje paga um benefício médio de apenas R$ 1.693 por mês. E com a reforma da Previdência, as regras ficaram ainda mais duras. Você precisa de mais idade, mais tempo de contribuição e mais incertezas sobre o futuro. Antigamente, era comum passar toda a carreira na mesma empresa, subir de cargo gradualmente e terminar com uma boa bonificação na saída. Era um mundo em que lealdade e paciência eram recompensadas. Esse modelo funcionou bem, mas estava baseado em um contexto muito específico. Hoje, essa realidade não existe mais. Tentar repetir esse modelo sem considerar as mudanças do presente só vai levar a grandes decepções. O problema não é que você não tem motivação suficiente ou não é competente. O problema é que o mundo em que vivemos se transformou completamente e essa mudança é estrutural. Primeiro, os imóveis se tornaram absurdamente caros. Mesmo com um bom salário, hoje é necessário se endividar por 30 anos para ter alguma chance de comprar um imóvel, e geralmente longe dos centros urbanos. Segundo, o mercado de trabalho se tornou muito mais estável. Hoje não é fácil conseguir um emprego com carteira assinada, e mesmo quando consegue, isso não significa mais a segurança que existia no passado. Contratos temporários, estágio mesmo depois de formado, trabalho como pessoa jurídica, tudo isso virou algo comum. Aquele cenário em que a pessoa entrava jovem numa empresa, crescia aos poucos e se aposentava no mesmo lugar, praticamente desapareceu. Mesmo entre os que têm emprego fixo, poucos conseguem enxergar um plano de carreira de longo prazo. A maioria simplesmente cumpre suas funções, recebe o salário e espera o próximo mês. Terceiro, os estudos perderam seu poder de diferenciação. Antigamente, um diploma de 2 anos garantia um bom emprego. Hoje, nem mesmo um diploma de 5 anos protege alguém do desemprego, sem contar os altos custos de uma vida universitária. E por fim, há uma pressão constante para consumir, alimentada pelas redes sociais. Todos os dias, você é bombardeado com vidas perfeitas, e aí começam as comparações intermináveis com pessoas que parecem sempre ter mais. E isso, inevitavelmente, acaba gerando uma frustração constante e muitas vezes leva a ter um estilo de vida acima do que você consegue pagar. Concluindo, o mundo mudou. As referências do passado já não servem para guiar as decisões de hoje. Durante muito tempo, repetiam as mesmas frases para você: conquiste um bom emprego com carteira assinada, compre sua casa própria o mais cedo possível, seja fiel à empresa, faça a faculdade e você terá um bom trabalho. Esses conselhos faziam muito sentido há 30 anos atrás, hoje nem tanto. Por exemplo, ter um emprego com carteira assinada já não significa o que significava no passado. A segurança que esse tipo de contrato trazia diminuiu bastante. Trocar de empresa a cada 3 ou 5 anos, por exemplo, costuma trazer mais ganhos financeiros do que passar a vida inteira no mesmo lugar. Outro conselho antigo é: compre uma casa o quanto antes.
Mas na prática, isso pode ser uma armadilha, especialmente para quem está começando a vida financeira. Um imóvel te prende geograficamente e financeiramente. Se você compromete quase toda a sua renda com um financiamento aos 30 anos, sobra pouco espaço para investir, estudar fora, mudar de cidade ou aproveitar outras oportunidades que exigem mobilidade, sem falar nos custos escondidos, como reformas, impostos, manutenção, taxas de condomínio, etc. Outro clássico, faça faculdade e tudo vai dar certo. Há 20 ou 30 anos atrás, até poderia ser verdade. Mas hoje, algumas áreas estão saturadas, outras exigem um investimento enorme e oferecem um retorno financeiro baixo. Só o diploma por si só já não garante nada. O que conta hoje é o setor em que você atua, a experiência prática, a rede de contatos e muitas vezes está no lugar certo e na hora certa. Seja leal e será recompensado. Esse pensamento parte do pressuposto de que a empresa também joga o mesmo jogo que você, mas na realidade, há cada vez mais reestruturações, demissões em massa e terceirizações. Isso não é pessimismo, é a realidade. A lealdade unilateral não faz mais sentido se ela estiver te impedindo de crescer ou te expondo a uma perda de renda. Em resumo, esses conselhos não eram ruins, mas estavam ajustados a outro tempo, e o mundo mudou, por isso é preciso se adaptar. Se o modelo antigo já não funciona mais, o que podemos fazer hoje? Devemos desistir do sonho da independência financeira? Bom, eu acho que não. O sistema atual também traz vantagens. Por exemplo, você tem um acesso facilitado ao mercado financeiro, novas oportunidades no meio digital, corretoras modernas acessíveis a todos. Então, vamos ver agora quais são as boas estratégias para aproveitar essas novas vantagens. Primeira estratégia: investir cedo, mesmo com pouco. Essa é a grande força da nossa era. Investir se tornou acessível para todos. Praticamente qualquer um consegue abrir uma conta em uma corretora e começar a investir. Por isso, vou dar 4 exemplos de ativos que você pode comprar com pouco dinheiro. O primeiro é o Bitcoin. Muita gente acha que precisa de 100 mil para comprar o Bitcoin, mas a verdade é que você pode investir em frações. Com apenas 30 ou 50 reais já é possível começar. O Bitcoin é uma reserva de valor digital com oferta limitada e um potencial gigantesco de valorização no longo prazo, principalmente em tempos de inflação ou desvalorização da nossa moeda. O segundo ativo são as ações. Você pode começar investindo em ações com menos de 20 reais. Por exemplo, uma ação da Taesa, Itaú ou Banco do Brasil pode custar menos que uma pizza. E ao comprar essas ações, você se torna sócio de grandes empresas, participando dos lucros por meio de dividendos e da valorização ao longo do tempo. E mesmo com pouco, você já dá o primeiro passo para multiplicar o seu capital. O terceiro ativo são os fundos imobiliários. Com 100 reais ou até menos, você compra cotas de fundos que investem em shoppings, galpões logísticos, escritórios ou agências bancárias. E em troca, você recebe aluguéis mensais. É quase como ter uma pequena parte de vários imóveis sem precisar se preocupar com inquilino, reforma ou burocracia. E o quarto ativo são os ETFs. Um ETF reúne diversas ações em um único ativo. Por exemplo, o BOVA11 acompanha o índice Bovespa, que reúne as maiores empresas do Brasil, e o IVVB11 acompanha o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Com cerca de 100 reais, você já consegue comprar cotas de ETFs e diversificar seus investimentos com facilidade sem precisar ficar escolhendo ações individualmente. É uma forma simples de investir com inteligência mesmo sendo iniciante. E a regra mais importante para investir bem é: trabalhe, invista e deixe o tempo fazer o resto. Graças aos juros compostos, investir 500 reais por mês aos 25 anos pode gerar mais riqueza do que investir 1.500 aos 35. O fundamental é começar cedo e investir com constância, mesmo que com pequenas quantias. Segunda estratégia: diversificar suas fontes de renda. Não depender de uma única fonte de renda é hoje uma forma de proteção. Trabalhar como freelancer ao lado de um emprego fixo, abrir um microempreendimento, gerar renda passiva, vender online, investir em imóveis para aluguel, as opções são muitas. Isso não significa trabalhar 80 horas por semana, mas sim criar uma estratégia de segurança. Se uma fonte de renda cair, sua vida não desmorona, e com os instrumentos certos, algumas dessas fontes se tornam semi-passivas ou até passivas com o tempo, ou seja, vai ficar gerando dinheiro para você mesmo sem você precisar trabalhar para aquilo. Terceira estratégia: priorizar a flexibilidade em vez da lealdade. Sua empregabilidade é o seu verdadeiro capital. Mantenha-se aberto a novas oportunidades, mudanças de carreira e cursos de capacitação. O mundo muda rápido e as profissões também. Ser adaptável é ser antifrágil. Trocar de cargo, de empresa ou até de regime de trabalho, passando de CLT para autônomo, por exemplo, pode destravar ganhos muito maiores.
E isso não é atrair a sua empresa, é simplesmente colocar a sua segurança e crescimento em primeiro lugar. E quarta e última estratégia, controle seu estilo de vida. Este é provavelmente o fator mais subestimado. Ganhar mais é ótimo, claro, mas o que você faz com esse dinheiro é o que determina o seu progresso real. Se cada aumento verá um gasto maior, um carro novo, um aluguel mais alto ou férias mais luxuosas, você pode continuar no mesmo lugar mesmo que o seu salário aumente. A chave está em manter os pés no chão. Por exemplo, se a cada aumento você investir metade da diferença, já estará muito à frente da maioria, e isso sem precisar abrir mão de tudo. Isso acelera seu patrimônio sem gerar sacrifícios extremos. Resumindo, invista cedo, diversifique suas fontes de renda, mantenha-se flexível, cuidado com os gatilhos emocionais de ter um imóvel próprio e controle seu estilo de vida. Essas são as verdadeiras chaves para construir liberdade financeira, mesmo em um mundo instável. Porque os conselhos que deram para você não estavam necessariamente errados, eles apenas não funcionam mais hoje. Antigamente, estabilidade era uma estratégia vencedora. Hoje, se adaptar é o que realmente te protege. O mundo está mais complexo, mas também muito mais cheio de oportunidades do que naquela época. Graças à tecnologia, ao fácil acesso no mercado financeiro e ao crescimento dos investimentos individuais, você tem ferramentas muito boas à sua disposição. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou até aqui, comente abacaxi. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.